17 de maio de 2021, 17 horas e 48 minutos. Vamos dar início à nossa aula sobre imunidades tributárias. Se mais alguém aí puder ligar a câmera, eu agradeço muito. E vamos começar. Pessoal, alguém teve alguma questão sobre competência tributária, né? Então, nós falamos exaustivamente sobre competência tributária, né? Que competência tributária é a aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas de direito público para que estas, mediante lei, instituam tributos. Então, como é que eu exerço a competência tributária? É legislando, criando leis que contenham regras, matrizes de incidência tributária. Então, vejam vocês que a competência tributária, o conceito de competência tributária, nós não temos muito problemas com ele, né? Porque é a aptidão ou é o poder que a Constituição Federal confere às demais pessoas, às pessoas políticas, para que essas pessoas políticas, mediante lei, instituam tributos. Tudo bem isso para vocês? Tá? E aí nós vimos, né, os impostos de competência da União, nós vimos os impostos de competência dos estados, federal e municípios, nós vimos a competência comum, né, que cabe a todas as pessoas políticas, no que diz respeito à taxa e contribuição de melhoria, nós vimos a competência das contribuições e do empréstimo compulsório. Bom, por último, eu falei de competência extraordinária e residual. Então, isso é muito importante para vocês. Aliás, por último, eu falei das características da competência. Vamos lá. Presta atenção agora. Ó. Se competência tributária é a aptidão que a Constituição Federal confere às pessoas políticas para que estas, mediante lei, instituam tributos, o que seria imunidade tributária? É o outro verso da moeda. Porque se competência é a aptidão, imunidade, gente, é a inaptidão. Tá ok? Então, imunidade, está aqui a definição aqui do professor Paulo de Barros Carvalho, que, ó, imunidade é a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas contidas no texto da Constituição que estabelecem de modo expresso a incompetência das pessoas políticas de direito público interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas. Gente, vejam que interessante. O conceito de competência tributária, ele não causa debates na doutrina. De uma forma ou de outra, todo mundo entende que competência tributária é o poder, é a aptidão que a Constituição Federal confere às pessoas políticas para que esta, mediante lei, instituam tributos. Agora, a imunidade é a incompetência. Então, quando eu digo que uma pessoa está imune, quando eu digo que uma determinada situação está imune, eu estou dizendo, com outras palavras, que o ente político não possui competência tributária para impor uma regra matriz sobre aquela situação. Aquela situação não pode ser critério material de regra matriz, porque a pessoa política não tem poder para tanto. Entenderam isso? Pois não, Sara. Alguma pergunta? Então, presta atenção. Se nós pegarmos o livro do professor Paulo de Barros Carvalho, no capítulo que ele trata da imunidade,
ele vai dizer, ele vai expor lá vários conceitos de imunidade que a doutrina trabalha. Ah, o professor Gilberto Leo Canto pensava assim, o professor Leomar Balieiro pensava assim, o professor não sei o que pensava assim. E aí ele destrói, né? Como ele está dizendo, né? Destruir, não, ele desconstrói, né? Ele refuta todas essas definições da doutrina. E aí ele vem e estabelece a dele. Então, para quem tiver interesse, eu não vou fazer isso aqui, porque eu acho que não é objeto aqui para graduação, né? E seria uma coisa mais para pós-graduação. Mas quem tiver interesse, se você pegar o curso de Direito Tributário do professor Paulo de Barros Carvalho e abrir lá no capítulo de imunidade, você vai ver que ele expõe todas as teorias, os conceitos que a doutrina criou para, né, a definição para conceituar imunidade, e ele refuta todas elas. Eu vou falar só uma para vocês. Se não me engano, o Leomar Balieiro, ele fala que imunidade tributária é uma limitação ao poder de tributar. Aliás, eu já falei para vocês, né? Quando vocês ouvirem essa expressão limitação ao poder de tributar, ou nós estamos diante das imunidades tributárias, ou nós estamos diante dos princípios constitucionais tributários, ok? Só que daí o professor Paulo de Barros ele fala que não pode ser entendido como uma limitação, porque limitação é como se eu estivesse dando e tirando, né? Eu entrego e eu limito. Na verdade, não há isso na imunidade. Porque, veja bem, a competência tributária que está na Constituição, ela vem junto com a imunidade que também está na Constituição. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, que é a imunidade aos templos de qualquer culto. Então, nós vamos estudar mais para frente, com mais detalhes, tá? Não se preocupe com isso agora. Mas os templos de qualquer culto, tá? Eles são imunes a impostos. Ah, gente, aqui é uma outra coisa importante que eu vou falar para você, tá? Só um pouquinho. Então, olha só. Quando a gente fala em imunidade, veja, se eu falar imunidade a tributos, então aquela situação, aquela pessoa não pode ser tributada por nenhuma espécie tributária. Agora, eu posso falar de imunidade a impostos, eu posso falar de imunidade a contribuições, e eu posso falar de imunidade a taxas, por exemplo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, eu sou imune, mas você é imune a qual espécie tributária? Tá? Já faço esse alerta para vocês aqui. Cuidado com isso. Quando eu falo imunidade, eu preciso saber a qual espécie tributária você é imune. Tudo bem? Oh, foi lindo demais o começo dessa aula, hein? Pelo amor de Deus, hein? O que é a energia do universo, né, cara? A gente vivendo aqui nessa caixinha, aqui nessa terceira dimensão, aqui, né? Eita, é muito bom, né, cara? É muito bom. Bom, então vamos lá. Onde que eu estava? Sim. Então vamos lá. Vou dar um exemplo a vocês. Templo de qualquer culto. Então vamos lá. Gente, os templos de qualquer culto são imunes a impostos. A impostos. Tá? Aí eu pergunto a vocês: pode o município de Taubaté tributar via IPTU a igreja da Catedral, que se encontra na Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté? O que vocês acham? Não. Não. Por que não? Porque ela é imune a imposto, o IPTU é o imposto. Perfeito. E o que quer dizer que ela é imune a imposto? Quer dizer o quê? Quer dizer que o município de Taubaté não possui competência tributária para instituir
uma regra matriz sobre aquele imóvel. O município de Taubaté ele é incompetente tributariamente para tributar via IPTU todas as igrejas e todos os templos que existem no município. Então, gente, presta atenção. Quando nós falamos lá que o município de Taubaté possui competência tributária para instituir IPTU sobre todas as propriedades imobiliárias urbanas, opa, isso não é uma verdade. Por que não é verdade? Porque o município de Taubaté, em verdade, possui competência tributária para instituir IPTU sobre todos os imóveis urbanos do município, desde que esses imóveis não estejam imunes. Percebem? A imunidade é uma incompetência tributária, é um impedimento constitucional. A Constituição ela impede os municípios de tributarem via IPTU os templos de qualquer culto. Então, se um imóvel for considerado um templo, ele não pode ser tributado pelo IPTU. E por que ele não pode ser tributado pelo IPTU? É porque o município não quer? É que o município não pode. Entenderam? Está claro isso para vocês? Então, é interessante, porque a verdadeira competência tributária de uma pessoa política leva em consideração a regra na Constituição que confere competência tributária para aquela pessoa política, menos a regra da Constituição que imuniza algumas pessoas, algumas situações com relação àquele tributo. Entenderam? Então, vamos lá. IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O Estado de São Paulo possui competência tributária para instituir IPVA sobre todos os veículos automotores do Estado? O que vocês acham? Por que não, Sara? PCD é um exemplo de imunidade, né? Por quê? Veja bem, porque se o veículo automotor for proprietário de uma pessoa que goze de imunidade a impostos, o Estado não pode alcançar aquela propriedade. Então, na verdade, o Estado de São Paulo possui competência tributária para tributar via IPVA todos os veículos automotores, desde que esses veículos automotores não pertençam a pessoas imunes a impostos. Porque se o veículo automotor pertencer a uma pessoa imune a impostos, ele está protegido, ele está acobertado pela imunidade tributária. Gente, pensem que a competência é uma chuva. A chuva cai em todo canto. Está chovendo em todo canto, tá certo? Pensa que a imunidade é um guarda-chuva que protege a pessoa que está imune. Estão entendendo? Então, eu estou protegido. Eu não vou ser alcançado pela chuva. Então, se está chovendo IPVA, né? Se está chovendo IPTU, digamos assim, existem vários guarda-chuvas na cidade onde estão os templos, porque aquelas propriedades não são alcançadas pela chuva, que é a competência. Entenderam? Só para vocês visualizarem aí. Dúvidas? Gente, quem é que pode conferir competência tributária? A Constituição. Eu li os lábios da Sara. Constituição. Se assim o é, e competência tributária é a aptidão, e imunidade tributária é a inaptidão, quem é que pode imunizar? A Constituição. Então, percebam, competência tributária e imunidade tributária são duas faces da mesma moeda que estão na Constituição. Entenderam isso? Lei imuniza? Não. Quem imuniza é a
Constituição. Tá ok? Bom, gente, vamos voltar na competência tributária. Competência tributária é a aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas para, mediante lei, instituírem tributos. Como é que se exerce a competência tributária? Legislando e criando regras matrizes, ok? Então, presta muita atenção agora, ó. Esse slide aqui, ó. Já falei para vocês e eu repito. Meu aluno não confunde imunidade tributária com isenção tributária. Porque, veja, a imunidade está ligada ao plano da definição da competência. E a isenção opera no plano do exercício da competência. Então, olha aqui, ó. Eu tenho a Constituição e eu tenho as pessoas políticas, tá certo? Na competência tributária, a Constituição está otorgando poderes às pessoas políticas para tributar. Como é que as pessoas políticas exercem a competência tributária? Instituindo tributos, legislando. Agora, preste atenção, a imunidade também está na Constituição. E, na verdade, ela impede as pessoas políticas de tributarem. Agora, quando as pessoas políticas forem exercer a sua competência tributária e forem instituir tributos, as pessoas políticas, por vontade própria delas, elas podem afastar a incidência do tributo sobre determinadas pessoas, em determinadas situações. Então, vejam, as pessoas políticas, quando elas legislam e quando elas criam leis que instituem os tributos, elas podem falar, por exemplo, no caso do IPTU, olha, pessoas de baixa renda, proprietárias de um único imóvel, não pagam IPTU. Quando as pessoas políticas fazem isso, o que elas estão fazendo? Lei Municipal número 1000. Fica instituído IPTU no município de Taubaté, para lá. Todos os proprietários de imóveis urbanos são obrigados a pagar IPTU para lá. Daí vem um artigo que fala assim, olha, se o proprietário do imóvel for uma pessoa de baixa renda, que ganha até 2 salários mínimos, e se ele for proprietário de um único imóvel no município, ele estará isento do IPTU. Então, percebam, a isenção ela não se confunde com a imunidade. Porque enquanto a imunidade está no altiplano constitucional, enquanto que a imunidade é uma incompetência que a Constituição Federal, né, é uma inaptidão estabelecida pela Constituição Federal para que as pessoas políticas instituam tributos, na isenção, eu estou aqui embaixo. Eu estou no campo legislativo. Na isenção, é a própria pessoa política que, ao exercer a sua competência tributária, instituir o tributo, ele vai afastar a incidência tributária daquele tributo sobre determinadas pessoas em determinadas situações. Veja, isso é uma motivação, isso é fruto da vontade da pessoa política. E a hora que a pessoa política quiser revogar essa isenção, ela tem o direito de fazer, porque ela tem competência. Então, vejam, o município de Taubaté, ele isenta de pagamento do IPTU pessoas idosas de baixa renda, proprietárias de um único imóvel. Aliás, eu acho que até no município falava de viúvas, se não me engano. O que é um contrassenso, né? Porque o viúvo tem que pagar e a viúva não tem que pagar, né? Eu acho que se o viúva não tem que pagar, o viúvo também não, né? Mas, enfim, esse é um outro problema, né? Mas, vamos lá. O município de Taubaté, ele isenta pessoas idosas e de baixa renda do pagamento de IPTU. Isso é imunidade? Não. Isso é isenção. Porque isso não foi estabelecido pela Constituição. Isso foi estabelecido pela lei do município que instituiu o tributo. Vejam, a imunidade tributária
é manifestação da vontade do legislador constituinte. A isenção tributária é manifestação da vontade do legislador da pessoa política. Dúvidas? Então, o IPVA no estado de São Paulo não é uma imunidade, é uma isenção. Eu falei errado. Não entendi. Para PCD. Eu não entendi o que você falou. Repete. O IPV, quando você perguntou se do IPVA, eu falei que o PCD era imune, mas não é imune, O que é é PCD? isento. O que é PCD? Portador de deficiências? Sim. Tá. Então, a Constituição, ela impede o Estado de São Paulo de instituir IPVA sobre o PCD? Eu acredito que não, porque o estado de São Paulo, recentemente, né, essa discussão tá acontecendo até agora. É interessante, sabe por quê, Sara? Porque olha só, olha o conceito do professor Paulo, olha aqui, ó. É a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas contidas na Constituição que estabelecem de modo expresso a incompetência da pessoa política para expedir regras instituidores de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas. Então, para responder a sua pergunta, nós temos que fazer uma outra. Existe na Constituição Federal uma regra que estabelece de modo expresso a incompetência do Estado para instituir o IPVA sobre pessoas portadoras de deficiência que sejam proprietárias de veículos automotores? Me parece que não. Me parece que não. Então, isso está estabelecido aonde? Na legislação do Estado de São Paulo. Tanto é que a legislação do Estado de São Paulo foi alterada o ano passado. E o que aconteceu com a isenção? Ela foi reduzida. Ela era muito mais abrangente do que ela é hoje. Mas isso é uma manifestação de vontade do legislador paulista. E ele possui competência. Se ele quisesse acabar com a isenção, ele poderia, no meu sentido. Okay? É claro que isso ia trazer nefastas consequências políticas, né, para o Dória. Mas, em todo caso, poderia. Tem muita gente questionando essa redução, né? Eu confesso que eu não vi essas teses, tá? Mas no que diz respeito à competência e imunidade, eu não vejo problema no Estado fazer isso. E quem já tinha não poder, na sua visão, se eu já tenho a isenção, então eu adquiri, nesse caso, um carro na intenção já né, de ter a isenção, e depois a lei muda, eu não posso alegar direito adquirido, algo assim? Eu acho que não, sabe por quê? Tá. Porque vão alegar isso, né? Mas eu não vejo isso, sabe por quê, sabe? Porque, veja bem, o IPVA ele incide 1º de janeiro, não é isso? O fato gerador do IPVA ocorre dia 1º de janeiro. Então, a legislação em 2020 foi alterada para o IPVA de 2021. Eu não tenho direito adquirido com relação a tributos, entendeu? Eu tenho direito adquirido. Não, a lei ela determina a incidência do tributo para o futuro, entendeu? Se a lei mudar, no futuro vai mudar. Tem aquele brocado lá do direito romano, né? Leges, a lei que está em vigor, na data da ocorrência do fato, rege o fato, não é assim? Não tem um brocado jurídico? Eu não tenho. Vou achar aqui para vocês. A lei que está em vigor na data da ocorrência do fato gerador, ela vai disciplinar as relações jurídicas decorrentes desse fato gerador. Ok?
Tem um, não estou achando aqui, mas tem um brocado. Bom, gente, então vamos lá. Quem é que pode imunizar? A Constituição. Constituição. E por que a Constituição é que pode imunizar? Que ela traz as normas regulamentadoras e limitadoras. Porque é ela que tem a competência, ela que confere competência, é ela que imuniza. Percebam? Uma coisa está implícita à outra, né? Se quem outorga competência tributária às pessoas políticas, né? Que se no ordenamento jurídico brasileiro quem confere às pessoas políticas aptidão para tributar é a Constituição, quem pode negar essa competência também é a Constituição. Certo? Então, se é verdade que no ordenamento jurídico brasileiro as pessoas políticas só podem tributar se tiverem uma autorização constitucional, quem pode impedi-las de tributar é a Constituição. Então, vejam, competência e imunidade, volto a dizer, um é um verso e outro verso da mesma moeda. É como se eu desse com uma mão e tirasse com a outra. Só que aí que tá, não é que eu tiro com a outra. Eu já entrego meia, entenderam? Eu falo aos municípios, vocês podem, via IPTU, alcançar qualquer propriedade imobiliária, desde que a propriedade imobiliária não esteja imune. Ou, União, você pode instituir imposto de renda sobre todas as rendas, menos a renda das pessoas imunes. Ok? Então, vamos lá. O dinheiro que vocês fazem de doação para a igreja não é uma renda para a igreja? Ela pode ser tributada pelo imposto de renda? Acho que sim, professor. Mas os templos não são imunes a impostos? Sim, os templos são, mas a gente está falando do pagador, né? De quem está doando. Não. Quem está doando, está doando. Quem está doando vai declarar lá que está doando e não paga imposto. Eu quero saber o seguinte: quem recebe vai pagar imposto de renda? Bom, se existe uma imunidade, acredito que não. Exatamente, não. Pode a União tributar a renda dos templos? Não, porque Não. os templos são imunes a impostos. Estão entendendo? Esse é o raciocínio. Agora, vocês já ouviram falar que quem ganha até R$ 2.800 por mês não paga imposto de renda? Não paga por quê? Porque está isento. Porque a legislação do imposto de renda decidiu não tributar as pessoas que ganham até R$ 2.800. Vejam, isso pode cair a qualquer momento? Pode. Basta alterar a legislação de imposto de renda. Isso pode ser aumentado a qualquer momento? Pode. Basta alterar a legislação de imposto de renda. Ô, professor, quando tem a imunidade na Constituição, ela é para tudo ou tem algumas que são relativas? Para todos os impostos ou tem algumas que são direcionadas a alguns impostos? Não, é assim. As imunidades, geralmente, elas alcançam. Quando a Constituição fala imune a impostos, é qualquer imposto, tá? É qualquer imposto. E aí, Sara, a importância de você diferenciar um imposto de uma contribuição. Entendeu? Porque tem muita entidade aí que é imune a impostos, mas tem que pagar contribuição social. As contribuições tem que pagar, porque contribuição não é imposto. E aí, para quem entende que contribuição é imposto, daí já tá, a confusão tá posta na mesa, né? Entendeu? Agora, existem situações que a imunidade vem com relação à taxa.
Existem situações que a imunidade vem com relação a contribuições. Então, você tem que ver a qual espécie tributária a pessoa está imune. Por exemplo, a pequena propriedade rural utilizada pela subsistência do trabalhador rural é imune ao ITR. Então, nem se a União quiser, ela pode tributar uma pequena propriedade rural, onde o trabalhador rural dali tira o seu sustento. Entenderam? Gente, não vai dar para falar de todas as imunidades, tá ok? Eu vou falar das imunidades mais importantes, mas não dá para falar de todas. Tá? Uma outra pergunta agora. Pessoal, quem tem competência tributária para instituir o IPVA? Ó, eu sou um professor muito bonzinho, já vou dar uma revisão para vocês aqui. Ó. Qual é a pessoa política que possui competência tributária? A Sara já foi olhar o caderno. Ó. Vamos lá. Vou falar sem olhar o caderno, então. Vou falar. Os estados, o Distrito Federal e a União, em caso de alguém, fala aí que agora travou. O HD não tá. Em caso de guerra ou na sua iminência, ou em caso da existência. Fala, Luana. Competência extraordinária. Isso, em caso de guerra, mas tem mais uma situação. Caso seja criado um território, lembra? Ó, o professor é muito bonzinho, cara. Ele vai dar revisão. Então, olha só. A rigor, a competência tributária para a instituição de IPVA pertence aos estados e ao Distrito Federal. Porém, a União, em casos de guerra ou na sua iminência, fazendo uso da sua competência ordinária, também poderá instituir IPVA. Assim como a União também poderá instituir IPVA caso um território federal seja criado. Tudo bem? A União, no caso específico que você passou na aula passada, né, professor? Por ela Exatamente. ter ali uma questão residual, né? Exatamente. Bom, presta atenção, gente. A isenção não é manifestação da vontade da pessoa política que tem competência? Sim. Pode uma outra pessoa política isentar um tributo que pertença a outra pessoa política? Por exemplo, podem os municípios isentarem do pagamento do IPVA os veículos daquele município? Podem os estados isentarem as pessoas do pagamento do imposto de renda? Entenderam o que eu estou falando? Pode uma pessoa política isentar outra pessoa política? Pode uma pessoa política isentar um tributo que não é da sua competência? Não pode. Por que não pode? Porque, vejam, a instituição do tributo, mediante lei, não é manifestação da competência tributária? A isenção também é manifestação da competência tributária. Veja, se eu posso isentar, é porque eu posso tributar. Só pode isentar quem pode tributar. Se eu não posso tributar, eu não posso isentar. Vejam, tanto a instituição do tributo quanto a isenção tributária são manifestações da competência tributária. Eu tenho competência para tributar a renda de todas as pessoas, desde que elas não estejam imunes, mas eu decido não tributar a renda das pessoas que ganham até R$ 2.800, porque eu acho que elas já ganham muito pouco. Veja, a manifestação da minha vontade. Só pode isentar quem tem o direito de tributar. Eu, município de Taubaté, posso tributar todas as propriedades imobiliárias urbanas,
desde que elas não pertençam a pessoas imunes. Mas eu decido não tributar as pessoas idosas de baixa renda. É a manifestação da minha vontade. Agora, pode o município de São José dos Campos meter no bedelho e vem dizer que o município de Taubaté pode ou não pode tributar? Não, porque não é sua competência. Lá no município de São José ele faz o que ele quiser, mas aqui não. Entenderam? Agora, como em direito tudo possui exceção, né? Existe uma exceção a essa regra prevista na Constituição Federal. E olha só, ela está no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, tá? Que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Tá aqui, ó. Então, presta bastante atenção, ó. Artigo 156. Compete aos municípios instituir imposto sobre 3. Serviço de qualquer natureza. Estou falando do ISS. Tá ok? Aí vamos lá ao parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3, ou seja, com relação ao ISS, cabe a lei complementar, e essa é uma lei complementar federal, tá? Fixar suas alíquotas máximas e mínimas, excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Então, vamos lá. Gente, como é que eu exporto um serviço, hein? Coisa difícil, né? Como é que eu exporto um serviço, né? Difícil, né? Mas, sei lá, eu sou um arquiteto renomado. Aí vem bom dia, muito obrigado. Chegou um chazinho aí de serviço. Não comi nada ainda hoje. Vocês já comeram? Não? Estou em jejum. Bom, vamos lá. Não, obrigado. Valeu. Então, vamos lá. Olha só. Eu sou um arquiteto renomado. Aí vem uma pessoa e me contrata para projetar a casa dela, que situa-se na Argentina, por exemplo. Então, eu aqui no Brasil vou projetar a casa dela, que vai ser construída na Argentina. Isso pode ser entendido como uma exportação de serviço, tá ok? Estou exportando serviço. Bom, pergunto eu a vocês, olha aqui, ó. Olha o que a Constituição fala. Com relação ao ISS, cabe à lei complementar excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Pergunto eu a vocês, a Constituição está imunizando as exportações para o exterior? O que vocês acham? Hã? Repete a pergunta, professor, por gentileza. Ó, vamos lá. O ISS é um tributo a rigor de competência dos municípios. Então, em condições normais, quem institui o ISS são os municípios, porque a União também pode instituir o ISS em caso de guerra ou caso tenha um território sem município no Brasil. Tá? Mas, a rigor, a competência tributária para a instituição do ISS pertence aos municípios. Beleza. Então, quem vai instituir o município, o ISS, são os municípios. Mas vem a Constituição e fala que uma lei complementar da União, uma lei complementar federal, ela pode excluir da incidência do ISS as exportações de serviços para o exterior. Pergunto eu a vocês, a Constituição Federal está imunizando as exportações para o exterior de serviços do ISS? Somente se for feita a lei complementar, né? Então, mas a Constituição está imunizando? A Constituição está proibindo os municípios de tributar os serviços prestados para o exterior?
Olha, é difícil mesmo, tá? Isso aqui é uma coisinha bem chata, tá? Então, olha só. Não. A Constituição, ela não está impedindo os municípios de tributar os serviços destinados ao exterior. O que a Constituição está fazendo é dando competência para a União isentar os serviços prestados para o exterior. Vejam, por isso que é exceção à regra. Aqui, a Constituição permite que a União se meta em assunto do município. Porque se a União quiser, mediante lei complementar, a União vai falar, a partir de hoje, nenhum município pode tributar exportação nenhuma destinada ao exterior. E, a partir de então, nenhum município poderá fazer. Mas, veja, isso não está na Constituição. Então, isso não pode ser entendido como imunidade. Fala, Sara, sua dúvida. Você está olhando com uma carinha assim de que esse cara está falando? Eu não entendi a diferença. Então, vamos lá. Tô boiando. Beleza. Se você está boiando, né? Imagine seus amigos, né? Com nenhum menosprezo, né? Que tem gente que pode ter entendido aí, né? Mas vamos lá. A Constituição Federal confere competência tributária aos municípios para instituir um tributo sobre a prestação de serviços, chamado de ISS, tudo bem? Então, os municípios podem instituir o ISS. Tudo bem até aí para vocês? Se os municípios quiserem, ao instituir o ISS, eles podem isentar algumas pessoas da incidência do ISS? Pode ou não pode? Pode. Porque quem tem competência para instituir o tributo tem competência para isentar. Assim como os municípios não possuem competência tributária para instituir ISS sobre as pessoas imunes. Tudo bem até aí? Olha só, eu, município, tá, tenho competência tributária para instituir ISS sobre todos os serviços, desde que o serviço não esteja imune. Tá? Eu, município. A Constituição me dá competência para instituir ISS desde que a pessoa não esteja imune. Beleza. Agora, eu, município, eu posso tributar a exportação de serviço? Em tese, sim. A Constituição não impede o município de tributar a exportação de serviço. O que a Constituição faz, olha aqui para a tela, ela confere competência à União para que a União, mediante lei complementar, isente as exportações de serviços para o exterior, que vão alcançar todos os municípios. Então, na verdade, aqui eu tenho uma isenção heterônoma, porque, em tese, a rigor, a União não tem competência para instituir o ISS, salvo casos excepcionais. Quem possui essa competência são os municípios. Mas a Constituição permite que a União, mediante lei complementar, isente todos os exportadores de serviços do pagamento do ISS. E se a União fizer isso, e ela o fez, então todos os municípios não podem tributar mais ISS. Seria uma espécie de isenção que aglutinasse todos os municípios. Puta, eu pensei numa coisa aqui agora que eu nunca pensei na minha vida. Parece que a União está dando isenção, está dando imunidade, né? Parece que a União está imunizando, porque o município fica impedido por força da União. A filha preferida, né? Ah, você está lembrada, né? É a filha queridinha. Mas nesse caso, Sara, eu dou razão para a mãe, viu? Sabe por que eu dou razão para a mãe nesse caso? Porque são 5.000 municípios. Se a União não puder legislar e criar normas gerais para dar uma uniformizada nesse ISS, vira um balaio de gato. Vira um balaio de gato. Entenderam isso, gente? Dúvidas? Então, olha só. A rigor,
a isenção só pode ser instituída pela pessoa política que tem competência tributária para instituir os tributos. Tudo bem? Então, a rigor, uma pessoa política não pode isentar tributo que não é da sua competência. Mas, no caso do ISS, existe uma exceção a essa regra. Existe uma verdadeira isenção heterônoma. Por que é heterônoma? Porque é uma pessoa política isentando um tributo que, a rigor, não é da sua competência. Então, no caso do ISS, se a União quiser, e ela o quis, mediante lei complementar, ela vai lá e estabelece que nenhum serviço destinado ao exterior pode ser tributado por qualquer município. E aí fica estabelecida a isenção. Só que não é imunidade, porque não está na Constituição, velho. Quem está isentando não é a Constituição. Quem está isentando é uma lei complementar editada pela União. Entenderam? Dúvidas, pessoal? Pessoal aí que está com a câmera desligada, tem alguma dúvida? Quer falar algum comentário? Professora, minha câmera está desligada hoje, porque eu tô meio ruim hoje, viu? Meio mal aqui, tô meio em off aqui. Você está com gripe? Não, fiz teste de Covid, estou guardando resultado. Eu e a minha menininha. Oxe. Tomou ivermectina? Tomei tudo bonitinho. Mas ela tá bem, só tá com a coriza, tá até aqui comigo, e eu não tô com nada, mas tive um pouquinho de febre, né? Esse médico falou que costuma fazer esporte, assim, que é um pouco assintomático. Vai passar. Tá dando assim, mas a minha menininha tá com coriza, tem dificuldade pra dormir. Nossa, com ela, Chorinho dela, né? tirei todo mundo fora de casa, só tá eu aqui com ela. Mas você quer fazer alguma pergunta, Priscila? Não, tá bem claro. Foi bem claro a última explicação aí. Então, olha só, pessoal. Se eu quiser destruir você da prova, né? Se um dia da prova eu acordar com um espírito diferente do que eu estou hoje, né? Todo mundo já fica Você de olho. sempre acorda, né, Ricardo? Eu acho que vem um bichinho, né? Todo mundo já ficou de orelha em pé, né? No dia da prova. Eu falei com a Luana, não falei, Luana? Nem invente, professor. Eu quero que o senhor medite. Que ele, no dia da prova, ele chegava encapetado na sala? Entendeu? Medita o semestre inteiro e no dia da prova encapeta. Não pode. Mas agora não tem mais problema, porque Tem agora que não tem mais meditar sala, no né? dia da prova, colocar essa música aí, tá, professor? Com o mesmo espírito. É assim, ó. Eu perguntar o que é uma isenção heterônoma, entendeu? Isso cai pra caramba em concurso, gente. O que é isenção heterônoma, tá? Então, na verdade, existem duas possibilidades no ordenamento jurídico brasileiro de nós estabelecermos uma isenção heterônoma. Duas possibilidades. A primeira foi o que eu acabei de falar para vocês aqui. A União, se ela quiser, mediante lei complementar, ela possui competência tributária, digamos assim, para isentar a prestação de serviços destinados ao exterior. E se ela fizer isso, e ela o fez, todas as prestações de serviço para o exterior estarão isentas ao ISS. Não é imunidade, porque, veja, aqui não é a Constituição que está impedindo o município de tributar as exportações de serviços. Tá? O que a Constituição fez é conferir competência para a União isentar. Entendeu agora, Celso? Patrícia, Luana, Diego, né? Tem um rapaz aqui que está com fone aqui. Qual que é o seu nome, brother? Sou o professor Enzo. Enzo. Beleza? Olha o que minha filha fez comigo ontem, ó. Deu um chute karatê comigo. Pau!
Quem diz que o menino é tranquilo, a menina é tranquila e o menino é espaventada, porque não conhece minha filha. A menorzinha? Não, do meio. Eu vou brincar de lutinha com meu filho, ela já pula da cadeira bem para cima, cara, e não quer saber de conversa. Deu um chute no meu dedo, daí pegou reto, sabe quando pega? Tá, deu aquele choque, né? Luxou o dedo do papai, coitado do papai. Eu fiz aquela cara de choro, assim, né? Pra ela vir, ai, papai, desculpa, papai, desculpa. E antes dela nascer, você reclamava do mais velho, né? Achava que ele dava trabalho, né? Exatamente. Por isso que assim, nós não temos limites. A gente tem que expandir os nossos limites, tem que expandir os nossos horizontes. Quando você tem um filho, você acha que ele dá muito trabalho. Aí quando você tem dois, você descobre que não era muito trabalho, que agora é que é muito trabalho. Aí quando você tem três, aí você fala que aí você vê o que é trabalho, né? Porque você tem só duas mãos, né? Eu costumo dizer que para ter 3 filhos tinha que ter mais uma mão, né? Porque não tem jeito, né? Com 2 você faz aqui, ali, aqui, ali. Agora com 3, meu irmão. Bom, então olha só. O primeiro caso de isenção heterônoma, gente, o nome é meio, né? O nome é meio, né, heterônoma, né? Mas é só isso. Isenção heterônoma é quando uma pessoa política que não possui a competência tributária para instituir o tributo pode isentá-lo. É isso. Então, no caso, a União, ela não tem competência tributária para instituir ISS, né? Pelo menos não normalmente. Só que ela tem competência tributária para isentar os exportadores de serviços do ISS. E ela o fez, tá? Ela isentou. Então, hoje, o arquiteto que quer fazer um projeto lá para o exterior, eu acho que não tem que pagar ISS. Agora, presta atenção. Gente, lembra que eu falei da diferença entre a União e a República Federativa do Brasil? Lembra? A União é uma pessoa política de direito público interno. É uma peça do todo. O todo é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é pessoa política de direito público internacional, que possui soberania. A União é uma parte desse todo. É a pessoa política de direito público interno, que possui autonomia constitucional. Tudo bem? Quando o presidente da República celebra um tratado internacional com outro país, ele celebra em nome da União ou em nome da República Federativa do Brasil? Ele celebra em nome da República Federativa do Brasil. Exatamente, que é pessoa política de direito público internacional. Então, nesse momento, quando o presidente da República celebra um tratado internacional com outro país, nesse tratado internacional também pode conter isenção de tributos de competência municipal e estadual. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês sabem que existe um gasoduto que une a Bolívia ao estado de São Paulo? Aqui no estado de São Paulo, nós consumimos gás que vem da Bolívia. Para que o gás saia da Bolívia e chegue a São Paulo, foi construído um gasoduto. Ok? Esse gasoduto foi construído, né, em parceria com o governo boliviano, mas quem arcou foi o Brasil, né? E ele foi feito um tratado internacional que disciplinou a construção do gasoduto. E nesse tratado internacional, ele disciplinou questões de ISS para os prestadores de serviço para a construção do gasoduto. Porque, veja, um gasoduto que sai da Bolívia e chega no Brasil, ele passa por quantos municípios? Dezenas, quiçá centenas de municípios. Se o gasoduto passa por dezenas de municípios, você já imaginou o prestador de serviço que vai fazer a solda lá no gasoduto? Ele vai ser compelido a pagar ISS por município. Olha a confusão que isso pode dar.
Entenderam? Então, esse tratado internacional celebrado pela República Federativa do Brasil, ele pode isentar pagamento de tributos de competência da União, dos Estados e do Distrito Federal. Tudo bem? Então, para nós fecharmos esse quadro, que, aliás, isso aqui não é nem imunidade, né? Estou falando de isenção agora, né? Mas eu acho importante, nesse momento, vocês já terem ciência disso e já saber distinguir perfeitamente o que é imunidade e o que é isenção. Porque é muito comum a imunidade ser chamada de isenção. Ah, está isento, está isento, está isento. Mas, na verdade, você não está isento, você está imune. O resultado é o mesmo, né? Eu não tenho que pagar o tributo. Mas vejam que, ontologicamente, os dois institutos são totalmente diferentes. Talvez, por um contador, sem qualquer menosprezo aos contadores, né? O contador não faça diferença, ser imune ou ser isento. Ele vai lançar lá que não paga, acabou. Mas, para o cientista do direito, o tributarista, é importante. Aliás, gente, tributarista e contador é um bom casamento, tá? Tem muito advogado tributarista que faz contabilidade. E tem muito contador que vira advogado tributarista, tá? Bom, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as duas possibilidades de isenção heterônoma no ordenamento jurídico brasileiro? A primeira é quando a União vai possuir competência tributária para isentar as exportações de serviços com relação ao ISS. Então, heterônoma. A competência do ISS do município, vem a União, se intromete e impede os municípios de tributarem a exportação de serviços. A segunda situação é quando a República Federativa do Brasil celebra um tratado internacional. E esse tratado internacional pode mexer, pode isentar a tributação de impostos da União, dos estados e municípios, inclusive da União. Tudo bem? Beleza. Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? Por que a Constituição imuniza, hein? No caso das igrejas, era por causa de perseguição, né, professor? Não é isso? Para não tributar e, por exemplo, vai tributar religião de matriz africana, que as pessoas têm bastante preconceito, e acabar enfraquecendo esses... Exatamente, Sara. Quem ajuda, Sara? Liberdade religiosa também, né, professor? Liberdade de expressão. Beleza. Então, olha só, presta atenção. Toda imunidade tem que ter uma razão de ser. Se a imunidade não tiver uma razão de ser, ela fere a isonomia, tudo bem? Porque eu acho que a imunidade não pode falar assim, o homem tem que pagar imposto de renda, a mulher não. Mas não pode. Se a Constituição falar que o homem tem que pagar imposto de renda, a mulher não, isso é inconstitucional, porque fere a isonomia. Entendeu? Agora, em determinadas situações, para preservar direitos, tá? Então a Constituição vai lá e imuniza. Mas existe uma razão de ser. E vocês sabem de onde surgiu a imunidade? Isso que eu vou dizer para vocês está muito bem explicado num livro do professor Aliomar Baleiro, chamado Das Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, ok? Esse livro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, é uma obra-prima do professor Aliomar Baleiro, e lá ele conta essa história. Lembram dos Estados Unidos da América? Eu falei rapidamente no começo do ano, né? Lembram que nos Estados Unidos da América existiam 13 colônias que viraram estados independentes, depois se uniram e criaram os Estados Unidos?
Acho que eu falei alguma coisa disso para vocês. Eu falei no comecinho do ano, rapidamente, né? Então, olha só. Lá nos Estados Unidos, quem surgiu primeiro? Os estados ou a União? Os estados. Então, olha que interessante. Lá nos Estados Unidos existia o estado de Nova York, já existia o estado da Virgínia, eles já tinham poder executivo, legislativo, judiciário consolidado, eles já tinham lei, já tinham administração pública. Aí eles decidiram se unir e criaram a União. Então, quando a União foi criada, ela não existia, né? Tanto é que ela foi criada, mas os estados já existiam. Aí a União criou um banco federal. E sabe o que os estados queriam fazer? Queriam tributar esse banco da União. E aí, gente, a União falou, não, mas o meu banco não pode ser tributado pelos estados. E aí tem uma frase de um juiz norte-americano, que é o Chief Justice, né, que é o presidente da Suprema Corte norte-americana, o John Marshall. Aliás, se alguém tiver um dia a oportunidade de ir a Washington e visitar a Suprema Corte norte-americana, é muito legal. É um prédio muito lindo, ele é todo de mármore branco. Ele é todo de mármore branco por dentro e por fora. Quando você entra nele, lá no final do corredor, tem uma estátua em mármore preto, que é a estátua do John Marshall. Está lá, em mármore preto. Você pode entrar na sala de audiência, lá no plenário deles, é muito legal. Tem um cara que explica tudo. É muito interessante. Bom, e do lado da Suprema Corte tem a Biblioteca do Congresso, que é outra coisa mais linda que tem no mundo. Vale ir para Washington só para entrar nesses dois. Os dois ficam atrás do Congresso. Assim. A biblioteca aqui, a Suprema Corte aqui. Mas vamos lá. Ele cravou essa expressão, que é muito importante para quem estuda imunidade. The power to tax involves the power to destroy. My English is bad. Não sei quem tem um bom inglês aí, né? Mas the power to tax involves the power to destroy seria alguma coisa assim. Quem tem o poder de tributar tem o poder de destruir. Ou o poder de tributar compreende o poder de destruir. Sem querer fazer uma tradução literal, mas, na verdade, o que o Chief Justice estava dizendo é o seguinte: quem tem o poder de tributar tem o poder de destruir. Então, às vezes, para eu preservar uma pessoa, eu tenho que imunizá-la. Porque daí o ente tributante não pode utilizar o power to tax para destruir. Ô, gente, tax é tributo em inglês, tá? É muito interessante quando você vê na Jovem Pan lá, o cara, essa taxação que o Trump está taxando. Não. Os caras traduzem tax com taxação. Aliás, tem muita gente boa que faz isso, tá? Aquele historiador maluco lá, que fica nervoso pra caramba, vai morrer do coração, com certeza, se ele não mudar o estado nervoso dele, como chama ele? Aquele lá, como que é o nome dele? Ele trabalhava no Jovem Pan, agora ele saiu, Ô, gente, me lembre aí. Ele tem até um livro, História das Constituições Brasileiras. É interessante. É o Marco Antônio Villa. Marco Antônio Villa. Grande Gregory. Gregory, você agrega a minha aula, Gregory. O Marco Antônio Villa. Então, olha só. O Marco Antônio Villa, ele mesmo, uma hora lá, ele falou, um Twitter que ele fez, ele traduziu tax em taxação. E não é. Quando você fala tax, é tributação, tudo bem? Porque quando você fala tax, taxação, você acha que é só taxa. E taxa é uma espécie tributária. Quando eles falam tax, eles estão falando de tributação de uma forma geral, ok? Então, o poder de tributar envolve o poder de destruir. Quem tem o poder de tributar pode utilizar o seu poder de tributar para destruir. Então, o Chief Justice ficou com medo dos estados utilizarem o poder de tributar deles para destruir o Banco da União. E o que ele falou? Ele falou que os estados não tinham competência tributária
para instituir tributos sobre os bancos da União. Então, foi lá que começou essa conversa de imunidade. Depois, é engraçado, né, que primeiro os estados não podiam tributar a União. Aí depois evoluiu a jurisprudência, falando que a União também não pode tributar os estados. Se os estados não podem tributar a União, mutatis mutandis, a União não pode tributar os estados. Tudo bem? Então, beleza. Então, essa é a origem do Instituto da Imunidade, que vem lá da jurisprudência do direito norte-americano. Ok? The power to tax involves the power to destroy. Então, será que os entes políticos não poderiam utilizar o seu poder de tributar para destruir um templo? Né? Como a Sara bem lembrou, né? Eu pego o candomblé lá, que o cara mata a galinha, né? Pendura lá a cabecinha da galinha, o pezinho da galinha, né? Acende vela preta, né? Um dia eu fui num ritual de candomblé e eu fui com preconceito, é claro, né? Sabe? O cara matar a galinha, né, meu? Eu não mato galinha, né, bicho? Para rezar para Deus, matar uma galinha, para mim não tem sentido. Mas, enfim, para eles tem. E eu entrei lá com preconceito. Você sabe o que o cara falou para mim? Ele falou para mim, ó, a gente mata aqui a galinha, mas a gente mata a galinha com respeito. E depois a gente come a carne da galinha, chama AG1. Você come uma galinha que foi morta sem respeito no frigorífico. É por isso que eu agora não como mais galinha, nem carne de vaca. Só os peixinhos. Ai, Jesus, né? Sexta-feira passada eu fui sentar na mesa para almoçar, tinha uma coxinha de frango feita na air fryer, sabe? Aquela coxinha, que é air fryer, aquela fritadeira, né? Aí tinha uma coxinha de frango, estava crocante. Assim, eu falei, não resisti. Eu peguei e comi uma. Aí eu, na gula, fui lá e comi a segunda. Aí eu já senti a barriguinha pesada. Eu falei, tá vendo? Não pode comer. Você pesa a barriga. Agora, tem gente que gosta de pesar a barriga, né? Tem gente que gosta, né, Greg? Vai na churrascaria lá e come, sai da churrascaria. Só abriu aspas aqui, professor. Não, mas esse negócio de o senhor ficar falando de alimentação aí, você falou semana passada do leite. Fui tomar leite e não passei mal. Aconteceu a mesma coisa comigo. Fica quieto, Ricardo. Não vem ficar falando de comida aqui na aula, não. Aí pronto. Que bosta. E eu bebo leite para arregaçar. Agora eu não estou conseguindo beber direito também. Que bom. Toda vez eu lembro. Toda vez eu lembro. Ó, Covid é inflamação, não é isso? Covid não causa inflamação? O leite também causa inflamação. Quem consome muito leite vai causar uma inflamação no seu aparelho digestivo. Então, é que a gente não se dá conta disso, né? Eu, por 48 anos da minha vida, eu sentia prazer em entrar numa churrascaria, comer até não aguentar mais, porque afinal de contas eu sou turco e já estava pago, quanto mais eu comesse, mais lucro, né? Não é verdade? O cara chega com um pão para mim de churrascaria, eu mando longe, meu. Que papo é esse? Traz a picanha aí! Né? Eu quero... E a carne mais cara, né? E aí você bebe cerveja, né? Porque né, o sal da carne com o amargor da cerveja vai bem. Aí você sai da cervejaria que nem um balão, né? E você vai para casa, ela deita e dorme, que nem um pachá, assim, quando você não tem filhos, né? Porque quando você tem filhos, você não faz mais isso, né? Mas cerveja não é haram? Hã? Cerveja não é haram? Haram? Que haram é pecado? Então, mas... O profeta não deixa. Hoje eu já sinto prazer em sentar numa mesa e me alimentar de uma forma que não sinta esse peso aqui na barriga, né? Mas isso tudo, gente, a gente vai com o tempo, a gente vai adquirindo essas coisas, tá? Com o tempo você vai pegando. Viu, Priscila? Existem alguns tipos de leite de coco, tá? Tem uns tipos de leites aí alternativos. Você sabe o que eu comprei ontem que eu gostei? Foi leite de amêndoa. Eu achei bem gostoso para substituir, porque eu gosto muito de leite. Então,
Daí eu falei pro meu marido assim, ó, meu professor falou que esse negócio de leite dá inflamação. Tem gente que fala que sim, gente que fala que não, dá inflamação mesmo. Eu já te falei pra você parar de beber tanto leite desse jeito. Daí eu dei uma parada mesmo, eu até cortei um pouco o leite e fui lá no Pão de Açúcar onde achei esse leite. Achei bem gostoso, não tem muita diferença, não. Isso. Mas a sua aula valeu para trocar a minha alimentação em relação ao leite. A carne eu sou bem light mesmo também. Eu acho que faz um pouco mal aí. Você lembra Ai, cortar a aula aí. Você lembra do Edson, do meu falecido marido, né, professor? Sim, lógico. Lembra do Edson? Grande amigo meu. Então, você sabe que uma das causas do câncer de esôfago dele foi a carne, né? Desde lá eu cortei, né? Aí, ó. Tá vendo? É você que está falando, né? Desde que eu acompanhei todo o processo dele, aí eu cortei a carne, porque o doutor falou para mim que foi o causador, assim, número 1 do câncer dele de esôfago e estômago foi a carne. A carne vermelha, né? Carne vermelha. Então, porque vem com muito hormônio, né? Vem com muita... A gente não sabe o que vem na carne que a gente Nossa, come. foi uma bomba. Ele falou para mim que é uma bomba no organismo. Então, exatamente. Por isso que eu estou falando, gente. A gente tem que parar com isso. É gostoso? É. Tá? Mas não dá mais. A gente está chegando no estágio que a gente tem que... Entendeu? Agora, uma coisa interessante, né, Priscila? Santo de casa não faz milagre, né? Não adianta nada seu marido falar para você, né? Teve que eu falar. Ele deu risada. Ainda bem que você escutou, né? Porque toda vez eu encher o saco, você acha que eu tô pegando no seu pé? Ontem tinha um aluno meu do dia à noite, o Éder. Meu, ele tava, é por isso que a câmera tem que estar ligada, né? Porque dá interação, gente. Com câmera desligada não tem interação. Aí ele estava assistindo aula, daí ele chegou com um copo assim, cheinho de café, cara. E começou a matar o copo, cara. Eu falei, Éder de Deus, pelo amor de Deus, cara, o que você está fazendo, cara? Ele falou, professor, estou com sono, então não sei o quê. Eu falei, cara, eu fiz muito isso na minha vida. Eu acordava de manhã aqui em casa, ia ficar aqui em casa, aqui no jardim, então não sei o quê. Eu fazia um cafezão e saía tomando golão de café. Nossa, pandemia, então, pelo amor de Deus, estava todo mundo em casa, tomava café de manhã, tarde e à noite. Cara, café dá osteoporose, bicho, entendeu? É outra coisa. Ah, não, toma um pouquinho de café, tudo bem, mas, meu, tomar copo de café também não é legal. Também vai dar um prejuízo. Vitamina E no organismo, professor. Vitamina E é presente no coco, na água de coco, vitamina da alegria. Isso. Então, vamos voltar para a aula aqui de tributário, que é o que nos interessa. Né? Gente, a gente tem que interagir, cara. A gente não, faz quanto tempo que eu não vejo os professores da faculdade? Eu não vejo mais ninguém. Só troca ideia assim, quando faz reunião online, faz a reunião, acaba a reunião, desliga, vai embora. Né? Bom, olha só. A imunidade, tá? Ela tem uma razão de ser, ela tem uma finalidade, não é isso? Então, a imunidade, muitas vezes, ela só vai abranger o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Porque se eu tenho uma entidade que é imune, mas ela começa a exercer uma atividade comercial, aí ela vai ter que ser tributada. Vou dar um exemplo para vocês. Os partidos políticos são imunes. Ok? Aí o partido político vai importar computadores. Vai pagar imposto de importação? O que vocês acham? Partidos políticos são imunes a impostos. Aí vem o partido político e vai importar 100 computadores. Vai pagar imposto de importação? O que você acha, Greg? Pô, não. Eu acabei de falar, né? Se o partido político é imune a impostos, se ele quiser importar computadores e celulares, por exemplo, ele não vai pagar imposto de importação. Agora eu pergunto a vocês, o que ele vai fazer com esses computadores?
Ele vai colocar o computador lá na sede do diretório, porque cada diretório vai ter um computador, porque lá eles fazem o cadastro das pessoas, não sei o que. Aí tudo bem. Agora, pode o partido político importar o computador e revender o computador? Não. Não. Por quê? Porque quando ele importou, ele não pagou imposto de importação. Se ele revender o computador, ele vai criar o quê? Concorrência desleal. Então, tem que tomar cuidado com a imunidade, gente, porque a imunidade ela serve para proteger a pessoa política, né? Para proteger a pessoa que é imune quando ela vai exercer as suas atividades. Agora, se a pessoa imune começa a exercer uma atividade estranha à sua finalidade, aí eu penso que ela tem que ser tributada, porque senão isso vai causar concorrência desleal. Pô, eu sou importador de computador, eu pago imposto de importação. E esse imposto de importação vai deixar meu produto mais caro na hora que eu vou revender ele no mercado interno. Aí vem o partido político, importa o computador, não paga imposto de importação, vai revender por um valor mais barato que o meu, porque ele não tem o custo que eu tive. Então, imunidade não pode servir para causar concorrência desleal. Imunidade não pode servir para acobertar uma atividade que não esteja ligada à finalidade da pessoa imune. Entenderam? Sim ou não? Então, por exemplo, as lojinhas lá de Aparecida, elas são imunes. Então, Sara, essa é uma briga eterna, né? Porque dentro do Santuário Nacional de Aparecida tem um shopping center, né? Bom, Jesus foi morto por quê? Porque ele expulsou os vendarilhos do templo, não é isso? O cara estava vendendo as coisas dentro do templo, daí ele foi lá, virou a barraca dos caras. É engraçado isso, né? Jesus chegou em Jerusalém como herói, como, né? Domingo de Ramos, todo mundo abençoou ele era o rabino, ele salvava, ele curava, bastou ele entrar no templo e virar as barracas dos vendedores, em 24 horas ele estava crucificado, né? Você vê que a gente tem que tomar cuidado com o poder econômico, né? Mas, enfim, lá dentro da propriedade, da basílica, né, tem um shopping center, né? Aí eu pergunto, né, o estacionamento da basílica está imune? O aluguel que as lojas pagam para Mitra está imune? Aí começam as divergências, tá, Sara? Aí começam as questões que envolvem imunidade tributária, que eu vou falar na segunda parte da aula, tá? Que agora eu vou terminar agora aqui. Na segunda parte da aula eu vou voltar e aí eu vou falar das espécies tributárias, aí nós vamos discutir isso daí. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre o conceito de imunidade, essas questões todas? Beleza, pessoal. Então a gente volta.